exalta o louvor ao nosso Deus e Rei Jesus. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações, onde eu passar. Eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas irão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor meu Deus me exaltará. Bendito serei na terra, bendito serei em tudo que eu tocar. Por onde eu passar, abençoado será. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, eu sei que a minha voz será a voz de Deus. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei em tudo que eu tocar. Por onde eu passar, abençoado será. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Eu vou cantar outra, pode ser? Agora vou cantar uma do nosso irmão em Cristo, que já dorme em Cristo, Feliciano Amaral, que ele fala na criação de Deus. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim, de olhar os seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim! Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras nos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, pois creio no Cristo
que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. Amém. Meus amados irmãos, em Cristo Jesus nosso Senhor, nós vamos ler aqui alguns versículos do capítulo da primeira carta de Pedro, do apóstolo Pedro. Olhem que Pedro nunca quis se engrandecer, ele nunca quis tomar o lugar de Deus, senão ele seria o contrário, ele seria o diabo e não um pastor abençoado. Imagine, olhe, o título é o seguinte: os crentes somos todos nós que cremos em nosso Senhor Jesus Cristo com fidelidade, com sinceridade, com fé, com esperança e com amor. Os crentes são a casa espiritual. A casa espiritual significa a Igreja de Cristo. Nós formamos o corpo de Cristo. Cada um de nós que cremos em Jesus Cristo com fidelidade, somos um membro do corpo de Cristo. Então nós formamos a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela não tem placa, ela não tem nome. O nome dela é nome próprio. A Igreja de Cristo é a Igreja de Cristo. Não tem outra pessoa no lugar dele. Então, os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Cristo é a pedra fundamental da igreja dele, que somos nós. A pedra onde a igreja de Cristo está formada, edificada, a pedra angular, a pedra que jorrou, a pedra viva que jorrou água lá no deserto e matou a sede de milhares de judeus que eram os escravos de Faraó, que Deus permitiu que Josué, aliás, que Moisés e Arão, irmão dele, falando com Faraó, o rei Faraó, com muito trabalho, conseguiram que ele soltasse o povo de Deus. E aconteceu com muito trabalho, mas aconteceu. E graças a Deus a igreja foi formada na rocha eterna que é Cristo. Nunca nosso Senhor Jesus Cristo disse que Pedro é a pedra. Não. Pedro é Pedro. Jesus Cristo é a pedra. Ele disse, ele perguntou a todos os apóstolos que estavam ali perto dele: quem dizem as pessoas ser eu? Aí os apóstolos, cada um disse, falou um nome. Uns dizem que tu és Abraão, outros dizem que tu és Moisés, outros dizem que tu és João Batista. Aí ele perguntou a Pedro: Pedro, e o que dizes tu que eu sou? Ele disse: o Senhor é o Filho do Deus vivo.
Aí ele disse, Pedro, não fostes tu quem dissestes, foi o Espírito Santo de Deus que falou por ti. E meus amados irmãos, então Deus disse assim, o Senhor Jesus disse a Pedro, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra Jesus Cristo disse consigo mesmo, não disse Pedro, e sobre ti eu edificarei a minha igreja. Não, Deus não, jamais nosso Senhor Jesus iria dar a responsabilidade que Deus Pai entregou a ele, ia dar a Pedro, a ninguém da terra, ninguém merece, não é? Ocupar o lugar de Jesus. Então, nosso Senhor Jesus disse, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? E a ti eu darei a chave do reino de Deus. Disse assim, tudo o que tu ligares na terra, presta atenção, minha gente, viu? Tudo que tu ligares na terra terá sido, primeiro, ligado por mim no céu. Foi isso que Pedro quis dizer. E o que tu desligares na terra, tu obedeceres aqui na terra, é porque foi ligado. E o que tu desligares aqui na terra, terá sido, primeiro, por mim, desligado no céu. E os mentirosos, os invejosos, querendo ocupar o lugar de nosso Santo Pai Celeste, disse que Pedro é Deus, Pedro é o Santo Pai. É mentira. Jamais Jesus iria dar a responsabilidade dele sofrer numa cruz aqueles martírios, derramar o sangue dele, nos lavar no sangue precioso dele, e depois iria ser tudo perdido. Fica Pedro com essa responsabilidade. Jamais, minha gente. Não caiam nas armadilhas diabólicas, não. Que nós já estamos no final dos tempos e já está tudo revelado. Que a besta fera do inferno, através do homem do pecado, filho da perdição, quer ocupar o lugar de Pedro, dizendo que Pedro foi a pedra da igreja de Jesus. Mentira! É Jesus que é a pedra. Pedro não tem nada a ver com pedra. Ele diz, tu és Pedro, e sobre mim, sobre esta pedra aqui, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Amém, meus amados irmãos. Vamos continuar. Então, eu vou ler novamente o título. Os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Não é em Pedro, não, é em Cristo. Continuando. Capítulo 2. Primeiro versículo. Despojando-vos, nos libertando de todas as malignidades. Nosso Senhor Jesus Cristo já nos salvou. E nós não queiramos para nós, outra vez, nos sujarmos no pecado mortal. Né? Desprezar nosso Senhor Jesus Cristo, querer ser Deus, querer ser nosso Senhor Jesus Cristo, é coisa diabólica. Olha. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, querer ser grande. Quem somos nós? Nós não sabemos daqui a pouco o que pode acontecer. Somos pequenininhos. Deus é grande. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, o Deus triuno. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo. Dolo significa idolatria, a pessoa querer se idolatrar, se fazer de Deus.
de hipocrisias, né? E invejas, e de toda sorte, de toda qualidade de maledicências. Como é que nós podemos nos livrar? Com a força do Espírito Santo que está dentro do nosso espírito, dizendo não, não, não ao mal, e dizendo sim, sim, sim à vontade de Deus. Vamos continuar. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Esse leite é a palavra de Deus, começando lá desde a criação do mundo. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor Jesus Cristo é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra, nosso Senhor Jesus Cristo, a pedra que vive, pedra viva, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem nós, todos nós que cremos em nosso Senhor Jesus com fidelidade, somos pedra, né, que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais. Meus irmãos, sacrifício material nenhum agrada a Deus. Porque já nosso Senhor Jesus Cristo, o sacrifício dele foi tão perfeito que valeu para sempre. Quem disser que existe isso, aquilo outro, e colocar no lugar do sacrifício de Jesus, é porque é Satanás. O perigo é na pista que tem aquele monte de forró. Mas eu também não pretendo ir para o cemitério, não. Também vós mesmos, como pedras que vivem, Mulher. sois edificados. Casa espiritual. Casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Sacrifício próprio? Não serve não, minha gente. O nosso sacrifício agora é oração, fé, esperança e amor. Pedir e esperar. A gente pede humildade e espera a vontade de Deus, e a forma dele nos servir, dele nos fazer aquele milagre acontecer é no tempo dele e da forma dele. Muitas vezes nós pedimos de um jeito, mas Deus manda de outro, e a gente descobre que aquela forma ali é muito melhor do que aquela que nós pedimos. É Deus quem manda, viu, meus amados irmãos? Olha, vamos continuar. Preste atenção. Mostrando que Jesus Cristo é a pedra. A fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura, escrito, viu, minha gente? Olha. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem é a pedra eleita e preciosa? Nosso Senhor Jesus Cristo. Eleita e preciosa. Eleita e preciosa. E quem nela crê, na pedra, quem nela crê, não será de modo algum envergonhado.
Para vós outros, portanto, os que crentes é a preciosidade, mas para os descrentes, os incrédulos, os idólatras, os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, mudando. Não pode mudar nem um tio, nem uma vírgula. Como é que uma pessoa diz? Pedro é a pedra, Jesus disse que Pedro é a pedra, e o Papa agora é Pedro, sucessor de Pedro. Pedro nunca foi Papa, nunca quis ser pai. Se ele tivesse dito que era Santo Pai, ele teria sido, sabe o quê? O diabo. Ninguém pode se comparar com Deus, ninguém tem esse merecimento. A pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra. Irmã Socorro, a paz do Senhor, benção. Boa noite. A senhora pode adicionar esse... Que é isso, Socorro? Irmã Socorro. Ô, Socorro, olha, o maior barulho aqui. Já apareceu ali essa. Não importa. Não foi a pedra, foi mais de baixo. A pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra. Na palavra. Sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, falando com a igreja de Cristo, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes, alarmar para todo mundo, gritar ao mundo, as virtudes daquele de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes, naquele tempo que éramos perdidos pecadores, vós sim, que antes não erais povo de Deus, mas agora sois povo de Deus, depois que nosso Senhor Jesus Cristo nos limpou, passamos a ser povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora, depois de Cristo, alcançastes misericórdia. Amém, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por tudo. Amém? Qual é aquela que diz assim?